Fala pessoal do sexto ano, vamos para mais uma aula com o professor Adson César. Beleza? Adson César, Adson Sinistro, comigo. Veja o seguinte, hoje iremos entender a construção do número. Como assim? A gente vai pegar um número e vai entender que esse número pode ser um número fracionário e também pode ser transformado em um número decimal. Beleza? Então, ó, se liga aí na aula de hoje. Veja na tela de vocês e observe. O que é isso? Aí você vai dizer, eu nunca vi, e outros vão dizer, é o Tangram. Beleza, então eu trouxe essa representação, eu trouxe o Tangram para que você entenda o inteiro. O Tangram é inteiro, ele completo, com as 7 peças. Beleza? Então, ó, nesse caso vai ter 6 é igual a 6, né? Só que o 6 vai dividir por 1. Então, nesse caso é o seguinte. O Tangram, ele representa o todo, tem 7 peças. Beleza? Então, ó, nesses 7 peças, a gente vai entender que existe a parte de dentro dele, que é a parte fracionada. Beleza? Agora vamos entender o seguinte. Veja aí, esse número 6. O que quer dizer o 6? Todo número existe um número 1 embaixo. Tipo assim, se eu não aparece, número 1 tem um 6, então existe o número 1 embaixo. Porque 6 dividido por 1 é 6. Então, o 6 também posso representar com 6 sobre 1, só que a gente não coloca 6 sobre 1, a gente só coloca 6. E vai ser a parte inteira. Beleza? Então, é o inteiro. Então, 6 por completo é o inteiro. Beleza? Então, veja agora o Tangram. E eu vou dividir o Tangram em 4 pedaços, 4 partes. Nesse exemplo aí que você vê. Beleza. Então, esse Tangram é o inteiro, onde esse inteiro foi dividido em 4 pedaços. Beleza. Aí eu vou pegar uma parte desse pedaço. Eu estou pegando uma parte de um todo. Então, com isso, eu vou transformar em uma fração. Veja, o triângulo azul é uma parte de um todo. Então, é 1/4. Ok. Agora, se eu pegar 2 desse total, 2/4. Se eu pegar 3, 3/4. Beleza? E se eu pegar tudo, 4 sobre 4 e representa 1. Beleza. Então, a gente compreendeu a parte do inteiro e a parte do todo do inteiro. Uma parte do inteiro. Então, agora iremos entender o seguinte. Que os números fracionários podem ser transformados em um número decimal. Então, a gente acabou de ver no Tangram. Eu divido o Tangram em 4 pedaços e pego 1/4. Este 1/4 pode ser transformado em um número decimal. Na fração 2/4, esse 2/4 também pode ser transformado em um número decimal. E o 3/4 também pode ser transformado em um número decimal. E o 4/4 transforma em um número inteiro. Beleza? Veja aí na tela de vocês. Então, ó, 5. Veja que tem o 5. 5 sobre 2, 5 meios, 5 terços, 5 quartos, 5 sobre 5, 5 sextos, 5 sétimos, 5 oitavos. Beleza, vamos entender agora. 5, quando tenho esse 5, quer dizer que tem 1 embaixo. E 5 dividido por 1 é 5. Quando eu tenho dividido por 2, ó, a gente vai ver essas divisões. Ok? Então, dividido por 2, se eu dividir esse 5 sobre 2, informa o quê? 5 dividido por 2. Que é a mesma coisa que 2,5. Então, ó, 5 meios é o número fracionário. 2,5 é o número decimal, que também representa 5 sobre 2. Então, ó, tem o seguinte, que o número pode ter outras representações. Então, o mesmo número pode ter representação como inteiro, pode ter representação, o número pode ser representado por fração e pode ser representado por um número decimal. Beleza? O número decimal pode ser representado por fração. Beleza? Então, observe novamente na tela. Agora, 5 terços. Se a gente dividir, vai ficar 1,666. Esses 3 pontinhos informam que essas casas decimais nunca acabam. E esse número, eu vou dizer para vocês que é um número, que é uma fração gerativa. Nesse caso, é uma dízima periódica. Beleza?
Agora, 5 quartos vai ser, se eu dividir, 1,25. Veja aqui, quando eu tenho 5 sobre 2, 5 sobre 3, 5 sobre 4, o valor de cima é bem maior que eu vou da divisão de baixo. Por isso que vai dar 1, alguma coisa ou 2, alguma coisa. Ok? Quando eu chego em 5 sobre 5, eu vou ter o 1. Beleza. E eu vou ver agora quando o número for maior. Então, 5 sobre 5 é 1. 5 dividido por 6 vai ser 0,83333, e lá vai o trem. Então, ó, 5 sexto pode ser transformado em 0,8333. Agora, observe novamente que 5 sétimos, nesse caso fica 0,71428571. Veja que nesta divisão, essas casas decimais não tem uma parte, vamos dizer, periódica. Então, ó, a gente viu que 5 terços transforma em parte periódica, 1,6666. Agora, 5 sétimos não transforma, não tem parte periódica. Eu vou dizer para vocês que esse número chama-se um número irracional, beleza? Porque não tem parte que se repete. Pode acontecer o seguinte, depois da casa decimal ali, ó, 714285, ó, 71. Se você verificar, pode acontecer o seguinte, de repetir novamente esses números, 714285, aí esse número tem parte periódica. Quando não tiver esse número, então é um número irracional, que na sua série você não viu ainda, ok? Então, ó, 0,714285, e continua 71, se repetir esse pedaço, é o número decimal, beleza? Se não repetir, é o outro número. Então, agora, 5 oitavos, dividindo vai ser 0,6625. Voltando aqui. Veja que agora a gente entendeu que o número pode ser representado por fração e pode ser representado por número decimal. Beleza? Então, ó, veja agora na tela a seguinte ilustração. Eu tenho um 5, onde eu tenho essa seta que informa que é 5 sobre 1. Então, 5 formou 5 sobre 1, que é uma fração. Então, ó, veja aqui. Eu tenho 5 inteiros, que é a mesma coisa que 5 sobre 1, beleza? Então, ó, 5, 5 quartos. Então, veja a representação disso. Eu tenho 5 e eu tenho 5 quartos e 1,25. Esse 5 é um número inteiro. E eu vou representar uma fração, 5 quartos. E esses 5 quartos, transformando os 5 quartos em um número decimal, 1,25. Então, eu tenho um inteiro, 5. Se eu dividir esse inteiro em 4 pedaços, eu vou ter uma fração. Beleza? Nesse caso, eu vou ter o quê? Nesse caso, se eu pegar 5, é um inteiro. Beleza? Se eu pegar o 5 e dividir por 4, eu vou ter uma fração. E se eu realizar essa divisão, eu vou ter um número decimal. Esse inteiro é a transformação de um inteiro, do número racional, nesse caso do número é racional, que é a fração, e o decimal também é racional. Então, a fração, e essa fração vai para o decimais. Beleza? Então, ó, veja aí na tela que tem aí 5 é o inteiro. Então, representa 5 pedacinhos. Nesse caso, eu coloquei 5 tão grandes. Ok. Então, se eu pegar 2 quartos, nesse caso, a fração, eu vou pegar 2 pedaços de um quarto. 2 pedaços, onde foi dividido em 4 pedaços. Então, 4 pedaços, eu pego 2. Então, 2 quartos. Fração. Então, e dessa fração, se eu dividir 2 quartos, se eu dividindo isso, vai dar 2 dividido por 4, 0,5. Que você vê que essa parte azul é a metade, entendeu? Então é assim. Número inteiro, fração, e da fração a gente chega no decimal. Também pode acontecer isso, decimal, fração, chegar no inteiro. Tipo assim, 5, beleza, 5 dividido por 1, 5, que é 5,0, que é a mesma coisa que 5. Então, inteiro, fração, decimal. Então, ó, observa aí na tela que esse número é o decimal. E agora vamos ver o seguinte, veja aí, que um terço, uma parte de um todo, isso é uma fração. Beleza. E depois eu vou pegar e dividir, que vai dar 0,9. Então, esse mesmo número a gente transforma também para o decimal.
Beleza? E o 1 representa o inteiro. Então, 1/3, fração. Beleza? Então, se eu dividir, eu transformo esse mesmo número para o número decimal. E o 1 à parte, nesse caso o 1, é o inteiro. Então, você, professor, a parte que não tem vírgula é inteiro? Sim, 6. 6 inteiros. 7. 7 inteiros. 1 inteiro. Beleza? Então, ó, veja agora o seguinte. Comparar as ordens de números racionais. Beleza? Então, veja. Na tela de vocês o seguinte. Ó, os números racionais também representam quantidades. De modo que alguns podem representar mais do que outros. Ou seja, existe uma relação de ordem entre eles. Então, ó, voltando aqui. A gente vai ver agora as frações e verificar qual fração é maior. A ordem, o número decimal, e verificar qual decimal é maior. Beleza? Veja aí na tela de vocês. 5 nonos e 4 sétimos. Eu pergunto, quem é maior? Entenda o processo de encontrar o maior ou o menor em relação um ao outro. Então, a gente vai usar este símbolo para representar o maior que e representar esse símbolo para o menor que, ok? Maior que, menor que, certo? Então, ó, vamos ver agora, entender o processo. Então, nós temos as duas frações e quem é maior. Para você entender, ver quem é maior, você deve fazer o seguinte. Veja aí. Pegar o numerador e multiplicar pelo denominador da outra fração. Como assim? Voltando aqui. O de cima vezes o de baixo. O de cima vezes o de baixo. É assim. De cima de um lado vezes de baixo do outro. De cima de outro lado vezes o de baixo do outro. Beleza? Voltando aí para a tela. Então fica 5 vezes 7, 35. E 9 vezes 4, ou 4 vezes 9, 36. Aí eu pergunto, quem é maior? 35 ou 36? 36 é maior. Logo, 35 é menor. Então, 35 é menor que 36. Então, com isso, a gente representa assim, ó. 5 nonos é menor do que 4 sétimos. Beleza? Então, 5 nonos é menor que 4 sétimos. Vamos comparar agora o outro exemplo. Veja aí. 4 sextos e 3 quintos. Quem é maior? Massa, calma aí. Fazer agora não. Beleza? Então, vamos fazer agora o passo a passo. Veja aí na tela. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, 18. Quem é maior? 20. Então, 20 é maior do que 18. Com isso, a gente faz que 4 sextos é maior do que 3 quintos. O outro exemplo, veja aqui. 3 sobre 12. Quem é maior? 3 dozeavos ou 3 oitavos? Mesmo esqueminha, sem estresse, sem aperreio. O de cima vezes o de baixo, 24. E 13 vezes 36, nesse caso, 13 vezes 2, eu já falei 36, né? 13, nesse caso, 3 vezes 12, 36. Quem é maior? 36. Então, logo, o 24 é menor que 36. Então, 3 dozeavos é menor que 3 oitavos. Então, veja aqui, que quando você for verificar frações, comparar a ordem, você multiplica o de cima vezes o de baixo e o de cima de um lado vezes o de baixo do outro. Se um for maior do que o outro, você coloca. Daqui foi maior do que esse. Então, essa fração daqui é maior do que esse. A daqui é menor do que esse. Então, essa fração é menor do que essa fração. Beleza? Agora, veja na tela os números decimais, como a gente vai entender o maior. É tranquilo. Você vai observar aí na tela que você tem que ver a vírgula. Então, a vírgula está aqui e a vírgula está aqui. Então, a gente vai começar a entender, ver os números que estão à esquerda da vírgula. Então, ó, quem está à esquerda da vírgula são iguais, não é? 0 e 0 são iguais. Então, com isso, a gente vai ver os números que estão à direita da vírgula. Veja aqui. Quando os números decimais, a gente vai verificar os que estão à esquerda da vírgula. Então, ó, se está à esquerda da vírgula, você vai fazer o quê? Primeiro número, primeiro algarismo, a casa das unidades. São iguais? São. Aí eu vou para o segundo, a casa das dezenas. São iguais? Bom, vou para o terceiro, são iguais. Se eu for para o 1 e esse número for menor do que o outro, então esse número é menor do que esse. Se o lado esquerdo, todos os números forem iguais do outro, eu vou olhar agora o lado direito. Beleza? Veja aí na tela que eu vou olhar o lado direito, o 2 vai ser igual a 2. Não
consigo dizer quem é maior ainda. Então, as casas decimais continuam iguais. Agora eu vou para o outro número, 3 e o 0. Quem é maior? O 3. Logo, 0,23 é maior do que 0,20. Ok? Então, ó, esse aqui é maior do que esse. Esse número é maior. 0,23 é maior do que 0,2. E esse número agora? Mesmo esqueminha. Olhar à esquerda da vírgula. Igual, 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 igual. Continua sendo igual. Então a gente não pode dizer quem é maior ainda. Eu vou olhar o lado direito da vírgula. Então, igual, 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 igual. Então aqui, ó, o 0. Então, se não tiver 0, se tiver sem casa, um tiver com 2 casas, outro tiver com 3, você preenche com 0 aqui faltar. Beleza? Isso eu não posso colocar no meio, tem que ser do lado, no fim. Beleza? Então fica igual e o outro é 0 é menor do que 2. Então fica 16,5, é o que? 16,502. Veja que eu preenchi com 0 e preenchi com 0. Porque o lado direito tem 3 casas, o lado esquerdo tem 2. Então eu preencho com 2, 0, porque para ficar com 3 casas e 3 casas. Então 16,5 é menor do que 16,502. Beleza? Veja aqui. Então a gente compreendeu que a gente pode transformar um número em fração em decimal. Que o número de fração, esse mesmo número, pode ser representado por decimal. E o número decimal também pode ser representado por número inteiro. Beleza? Nesse caso, por número fracional e também inteiro. Agora iremos entender o seguinte. Colocar esses números em ordem em uma reta numérica. Que é reta, uma linha numérica que tem número. Onde o meio, vamos dizer assim, é o 0. A direita vai ser positivo. A esquerda será negativo. Beleza? Então veja aqui, observe na tela que nós temos esta reta numérica, que neste exemplo começa com 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5. E no fim tem uma setinha, que se você tirar só a setinha, você vai ver que é o símbolo do maior que. Perfeito, então é aquela setinha lá. Se você tirar a reta e deixar só aquela pontinha, você vai ver que é o símbolo do maior que. Então, ó, vai e não tem fim. Então essa setinha aí, se você tirar, você vai ver que é o símbolo do maior que. Beleza? Então agora, os números inteiros. Então, a parte positiva, e se eu pegar, cada número tem sua representação negativa. Nesse caso é o simétrico. O 1 menos 1, o 2 menos 2, o 3 menos 3, o 4 menos 4. Beleza? Juntando isso, veja aí que forma esta reta numérica. Esta reta numérica representa os números inteiros. Então, ó, 0, aí vem 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. E igualmente lá, aqui, não tem fim. Se você tirar essa pontinha, você vai ver que é a mesma representação do menor que. Massa, não é? E agora, os números racionais, que são as frações, que são os números decimais. Na reta numérica, como é que fica? Veja aí. Então, eu vou pegar esse pedacinho aí, ó, de 0 até 3, e vou ampliar. Veja que aqui é 1, nesse caso é 0, ó. Um pouquinho depois do 0, é que número? Você, professor, aquele 0, beleza, isso mesmo. Pode ser 0,1, pode ser 0,01, pode ser 0,001, que é bem pertinho do 0, mas não é 0. Então são esses números que tem casa decimais. Se eu tiver exatamente no meio, entre 0 e 1, é o quê? O 0,5. E o 1 e o 2, exatamente no meio, é 1,5. Um pouco antes do meio, pode ser 1,49, 1,48, 1,4, beleza? Bem pertinho do 2, 1,9, bem mais perto, 1,99, bem mais perto, 1,999, beleza? Então, esses números estão tudo na reta numérica. Então, veja aí na tela o seguinte, ó. Então, ó, maior que 0 e menor que 1. Aqui também é bem próximo de 1, então pode ser 0,9, 0,91, beleza? Então, ó,
veja agora mais um exemplo de reta numérica na tela de vocês. Então, ó, 1 e 2. Veja aqui, voltando aqui, que um pedacinho do número na reta entre 1 e 2, se a gente ampliar, olhar melhor, tem vários númerozinhos dentro dele, que são os números racionais. Então, entre 1 e 2, 1,1, 1,11, 1,2, 1,21. Então, existem muito mais números entre 1 e 2. Então, se alguém perguntar para vocês quantos números tem entre 1 e 2, você vai dizer isso mesmo, muitos números. E muitos números diz infinitos números. Beleza? Veja aí na tela. E vocês, então, ó, veja a reta numérica bem com todos. Então, 1,5 está onde? Ó? Olha aí, ó, está aqui, bem no meio, entre 1 e 2. Ó. Certo? E também pode ser representado o quê? 1,5? Pode ser representado por 3 sobre 2. 3 meios. Então, 1,5 está entre 1 e 2. Na forma de fração é 3 sobre 2. Na forma de decimal é 1,5. Beleza? Então, veja aí na tela de vocês este exemplo mais uma vez. Está nesse número, ó, menos 1 e 1. Eu vou aumentar. Veja que entre menos 1 e 1 temos esses números todinho. Ó. Veja aí o zero. À direita do zero, 0,1. À esquerda do zero, menos 0,1. Então, ó, aí vai 0,2, bem pertinho, tá vendo? 0,3, 0,5, que é exatamente no meio, bem pertinho do 1, 0,9. Ó, na parte do negativo, menos 0,6, bem pertinho do menos 1, menos 0,9. Beleza? Veja aqui. Vê que é tranquilo entender matemática. As frações a gente pode representar com decimal e colocar também na reta numérica. Beleza? Então, veja agora mais este exemplo. Então, veja aqui nesta reta numérica que vocês estão vendo na tela, existem as frações. Beleza? Então, aqui, ó, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Então, a fração 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Então, representa o mesmo número, tem a mesma posição. Beleza? Aqui, ó, 1,5, que eu falei que é 3,2. 1,5 também é representado por fração 3 sobre 2. Então, aqui, 2,75 é a mesma coisa que esta fração. Veja aqui, o mesmo número representado por fração. Certo? Então, aqui, ó, 4,22 e assim você entende, ó, agora aqui, ó, menos 4,75, você entende as frações. Beleza? Agora, você vai ver uma representação que eu vou usar, chamado mesa digitalizadora, para eu explicar bem tranquilo e você possa entender a aula de hoje. Então, pessoal, vamos construir uma reta, ok? Considerar aqui como uma reta numérica. E vamos pegar aqui o 0. E aqui o 1, o 2, o 3. Vou vindo para o lado de cá, a gente vai pegar, ó, usando essa mesma distância aqui, representa aqui também. Então aqui é o menos 1, usando a mesma distância do 0 até chegar o 2. Então aqui é o menos 2 e assim por diante, menos 3. Então, ó, para cá e para cá. Infinito para o lado direito e infinito para o lado esquerdo. Aí, se a gente pegar exatamente no meio, veja aqui, ele é maior do que 1, nesse caso, ó, maior do que 0, se eu só apagar aqui, maior do que 0 e menor do que 1. Então, que número vai ser? Exatamente no meio, maior do que 0 e menor do que 1. Beleza, 0,5. Que também nesta mesma posição a gente pode representar com quem? Bem menor em fração, que vai ser 1 sobre 2. Se você dividir 1 sobre 2, vai dar 0,5. Então, ó, nesta posição, o mesmo número, ó, está representado por fração e está representado por número decimal. Aqui vamos no meio novamente. Fração, ó, decimal, 1
nesse caso 1,5 e fração 3,2. Beleza? E isso acontece com qualquer posição. Então aqui, veja, bem pertinho do 2. Pode ser que número? Pode ser menor do que 2 e maior do que 1. Bem pertinho pode ser 1,9. Mais perto pode ser 1,91, que é um pouquinho depois. E bem pertinho pode ser 1,99. Então veja aqui, os números ele pode ser representado na parte decimal e também na parte fracionária. Agora aqui, um pouco depois do 3, 3,1. Aqui, um pouco depois, nesse caso, antes do menos 1, aqui, 0,9. Nesse caso é menos 0,9. Agora, bem pertinho do 1, menos também, menos 0,99. Então, os números podem ser representados nesse formato. Então, aqui, a reta, o 0, vamos botar aqui 1. Então, 0,1, 0,2, 0,3. Então, bem pertinho. Então, aqui no meio, vamos estar 0,5. Então, fica no meio, 0,5. Então, aqui tem o 0,1, tem o 0,2, tem o 0,3. Bem pertinho tem o 0,9 e assim por diante. Beleza? Então, quero que vocês entendam o seguinte, que na reta numérica, o número, vamos representar que o melhor exemplo é esse, de 0 e 1. Aqui no meio, 0,5, decimal. Na forma de fração, 1 sobre 2. Ocupa a mesma posição na reta numérica. Se eu passar um pouquinho, 0,6. Se eu fizer um pouquinho antes, 0,55. Beleza? Então, os números podem ser representados na forma de fração, na forma de decimal. Ele ocupa a mesma posição. Se ele está na forma de fração e esse mesmo número na forma do número decimal, ele ocupa a mesma posição na reta numérica. Beleza? Então, pessoal, a gente acabou de ver a reta numérica usando uma mesa digitalizadora. Beleza? Considera aquela reta perfeita. Beleza? Agora é o seguinte, a gente entendeu que na reta numérica, na mesma posição, o número pode ser fracionário e o número pode ser decimal. Ok? Que entre 0 e 1 existem infinitos números, entre 1 e 2 existem infinitos números. Então existem os números 0,1, 0,11, 0,21, beleza? Que são os números decimais. Existem as frações, 1 sobre 2, 3 quintos, 7 oitavos, 12 sobre 7, as frações, que também ocupam a posição de um número decimal. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.